Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Márcia Bernardes, coordenadora do programa Alfabetiza Juntos São Paulo, iniciativa que tem revolucionado o ensino da leitura no estado de São Paulo. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo agora é com uma cliente muito especial. Não é nossa cliente diretamente, mas é indiretamente, porque é através do Estado. A Márcia Bernardes é coordenadora do programa Alfabetiza Juntos São Paulo. E faz uma diferença imensa, a gente tem muito para aprender com ela. Márcia, muito obrigada por topar bater esse papo conosco hoje. Sheila, eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando de alfabetização, falando de leitura e o quanto o Elefante Letrado tem sido um diferencial no nosso programa de alfabetização aqui no estado de São Paulo. Que legal, eu fico muito feliz de saber que a gente já está fazendo diferença, porque o ano passado aqui na BET era o início, né? Sim. Nós conversamos aqui na BET. E era o início do projeto com o Elefante Letrado no estado de São Paulo. E esse ano foi um super sucesso, né? Conta para nós um pouco como é que foi essa experiência. O Elefante, ele vem junto com o programa. Nós lançamos o programa Alfabetiza Juntos no dia 20 de fevereiro do ano passado. E em um ano de programa, nesse meio tempo, nós conseguimos também inserir a plataforma junto aos municípios, à rede estadual, fazendo parte de um dos pilares do programa. Acho importante deixar claro que o Alfabetiza, ele tem 5 pilares. Quais são eles? Diferente, acho que dos outros estados, nós temos o pilar de plataforma, que é justamente do Elefante. Então, os 5 pilares são material didático. Então, hoje o programa Alfabetiza, ele distribui material didático para todos os municípios do estado de São Paulo, e não só para a rede estadual. Nós temos o pilar de avaliação, que é extremamente importante, avaliar essa alfabetização da criança, essa avaliação da fluência leitora, o SARESP, que é a nossa avaliação estadual do final do ano. Nós temos o pilar de formação, muito importante o professor, né, estar em constante formação. O pilar de premiação, que é o reconhecimento das escolas que batem as metas de alfabetização, e o pilar da plataforma, que é um queridinho aí dos municípios, que é o Elefante Letrado, né? Então, nós conseguimos incluir dentro dos pilares do nosso programa a questão digital, que é tão importante nos dias de hoje, e que a gente sabe que sozinha não faz, né, toda essa diferença, mas é um conjunto de ações e que não poderia deixar de estar dentro dos pilares do Alfabetiza. E como é que está indo, como é que os pilares estão se desenvolvendo? Vocês fazem formação para professores? Como é que vocês deixam tudo isso bem claro para todo mundo? Eu estou perguntando porque acho legal a gente deixar como exemplo para outras pessoas, para coordenadores pedagógicos, inclusive de escolas privadas, porque o que vocês fazem no setor público, o que vocês estão fazendo aqui em São Paulo no setor público, é exemplo para qualquer lugar do mundo. E, inclusive, também para escolas privadas que muitas vezes não têm a capacidade que vocês têm de fazer o que estão fazendo aqui. Sheila, eu fico muito, assim, até emocionada em falar de todo esse resultado. Nós tivemos aí um ano do programa, saltamos de 45% de crianças alfabetizadas para 77%. Nossa, isso é muito impactante. Repete, de 45% para 77%. Para 77%. Olha o quanto subiu. Isso, nós sabíamos que nós tínhamos resultados desafiadores, que não é diferente do Brasil. Sim. Na alfabetização. E quando nós desenhamos o programa, foi justamente isso que você falou, né? Qual que é o diferencial, né, desses pilares? É justamente fazer com que todos os pilares se conversem. Então, por exemplo, nós estamos agora preparando uma formação para os PECs, que são os nossos professores especialistas de currículo, que são eles que acompanham a aprendizagem nas escolas. E que, aliás, faz toda a diferença. Eles são incríveis. E então agora o que nós vamos fazer, Sheila? Nós vamos pegar os resultados da avaliação de fluência leitora que nós fizemos no início do ano. Olhando para esses resultados, nós vamos analisar e elaborar oficinas, olhando para a plataforma Elefante Letrado, olhando para o nosso material didático. Então, assim, o que esses dados
né, revelam, e a partir desses dados, o que nós temos que fazer? Utilizando a plataforma, utilizando o material didático para fazer com que esse aluno avance. Ou seja, quando a gente olha para o resultado da avaliação de influência leitora, a gente olha para os alunos que estão no nível pré-leitor, aí nós vamos olhar para a plataforma Elefante Letrado, nós vamos olhar para o material didático e ver quais atividades que nós vamos intensificar para fazer com que esse aluno avance para o nível de leitor. Então, é fazer um trabalho em conjunto, né? Então, o programa, ele é todo sistêmico, porque ele precisa conversar. Então, a formação, ela não pode estar desvinculada dos resultados da avaliação da fluência, ela não pode estar desvinculada do material didático e da plataforma. Então, assim, porque são muitas informações, são muitas orientações para o professor. E se a gente não fizer toda né, essa costura. Link, essa costura, o professor ele fica perdido porque são muitas demandas. Sim. Né? Então, a nossa ideia é justamente fazer com que chegue até a sala de aula já esse processo todo já bem costurado para que o professor consiga enxergar ali uma oportunidade para que o aluno possa avançar. Sim. Eu preciso te contar, Márcia, que a gente recebe frequentemente áudios das crianças no nosso suporte no Elefante. E a gente tem um grupo no Elefante que se chama Pérolas dos Alunos. Os alunos mandam cada mensagem, eu preciso te mandar algumas de vez em quando, porque a gente só se apaixona mais. Elefante, por favor, você pode me ajudar? Eu esqueci o número da minha carteirinha. Como é que eu logo mesmo? Olha, eu não li hoje, mas tu pode dizer para minha professora que eu li? Tu pode ser meu parceiro nisso? E daí eu prometo que eu vou ler. A inocência das crianças e o carinho que elas têm com o Elefante, a gente se apaixona cada vez mais. E o sotaque, porque nós somos gaúchos, então a gente recebe muitos áudios daqui de São Paulo, de cada região, cada um com um sotaque. Sim. É muito fofo, é muito legal ver o quanto as crianças estão envolvidas e engajadas com o uso do Elefante aqui. Sim, eles identificam muito, né, com a figura do elefante, sim, né? Então eles têm esse carinho. E não são só as crianças, viu, Sheila? Sim, os professores também. Porque assim, para onde eu vou, eu ando muito o estado e eu fiquei até surpresa que recentemente eu fui numa diretoria e sempre que eu vou, eles me recebem com presentes. Geralmente eles dão os produtos da região, sim, né? E numa diretoria toda a decoração era de elefante. Inclusive me deram um elefante. Que legal. Eu vim embora de avião com o elefante. Que então, legal. Assim, o quanto todos se identificam, né? Sim. Desde as crianças até os professores, as equipes das diretorias regionais, os pais dos alunos, sim, né? Então, isso para o engajamento, isso mostra o quanto é significativo. Sim, né? O quanto a gente está, de fato, conseguindo chegar lá e formar leitores, sim, né? E os resultados mostram, não é só o encantamento visual, eles, de fato, estão apresentando resultados. Isso é importante reforçar também, Sheila, que quando a gente olha para os resultados da alfabetização no estado de São Paulo, e eu tenho o mapa do estado todo, e eu tenho escola por escola, aluno por aluno, a gente percebe que as escolas e os municípios que utilizam a plataforma, né, de forma regular, e a nossa orientação é que esteja na grade curricular, uma vez na semana. Isso acontece na rede estadual e a gente faz essas orientações também para os municípios, e a gente percebe que quem faz esse uso regularmente teve assim uma melhora nos resultados consideravelmente. Né? Não tem como ir contra a leitura, né? Quem é que vai ser contra a leitura? Não pode. E quando de fato colocam isso como prioridade, os resultados aparecem, porque comprovado cientificamente, não tem erro, é ciência, né? Não é achômetro. Funciona, é só fazer, né? Márcia, e os municípios que não aderiram, porque o Estado paga para que os municípios tenham acesso a todo esse programa do Alfabetiza Juntos, né? Não só o Elefante, mas tudo que envolve. Sim. E os municípios que não aderiram, como é que eles fazem? Eles podem continuar usando? Claro que tem a questão de renovação não só do Elefante, mas assim, de modo geral, como é que funciona isso? Não só para o Elefante, mas para os outros pilares. Então, nós fazemos as adesões para cada pilar individualmente. Ah, legal. Não sabia. Então, isso que é importante, por quê? Porque nós não queremos engessar o município. Então, a gente leva muito em consideração e respeita muito a autonomia dos municípios. Né? O Estado tem o programa, é em regime de colaboração com os municípios, mas a gente respeita muito
o trabalho de cada município, o currículo de cada município. Então, nós ofertamos todas as ações. É claro que a gente oferece e a gente diz que os municípios que aderem a todas as ações, consequentemente, vão ter melhores resultados. Sim. Né? Então, nós tivemos na primeira adesão, ano passado, em média 340 municípios que fizeram adesão à plataforma do Elefante Letrado. Muitos não aderiram por uma questão de infraestrutura tecnológica, Sim. porque aí é a contrapartida do município, o Estado já faz, né, a contratação da plataforma, já faz todo esse pagamento das licenças, e a contrapartida do município é se estruturar nessa questão tecnológica. Foi muito interessante porque os que não conseguiram correram atrás. Então, ano passado, muitos foram atrás, fizeram licitações, compraram equipamentos. E esse ano bateram na porta do Estado, né? Foram atrás de mim e falaram, Márcia, agora a gente tem. Que legal. Como que a gente faz? Então, nós abrimos uma nova adesão este ano. Eles estão aguardando. Nós estamos esperando esse processo de renovação para que eles possam começar. E eles perguntam todos os dias, Márcia, quando a gente vai poder começar a usar o Elefante? Porque eles perceberam, né? O quanto isso trouxe de resultado, né? Enquanto o uso da plataforma e o quanto os alunos gostam, né? Sim. E os municípios se conversam muito entre eles, né? Sim. Então, eu quero o Elefante, eu quero a plataforma. A capital tá no meu pé direto. Ontem mesmo já mandaram mensagem, né? Que legal. São Paulo, que é um mundo, né? De matrículas. Sim. E a gente já fez também aí a parceria com a capital. A gente está muito feliz, que é a primeira vez que a capital entra no programa, através da avaliação da fluência. Isso é muito significativo. E agora também com a plataforma. Então, assim, o secretário Renato, ele não mede esforços para atender a todos. Sim. Né? Então, tudo que nós temos na rede estadual, ele faz questão de levar para as redes municipais também. Sim. Márcia, e o que significa para ti, que já foi secretária de Educação de Atibaia, envolvida com o mundo da educação há tanto tempo, vibra muito com a educação. O que significa para ti esse pulo que vocês deram de 45% para 77% de crianças alfabetizadas no segundo ano? No segundo ano. Sheila, isso significa que nós estamos garantindo o direito da criança de se alfabetizar. É muito triste quando você não dá conta de fazer aquilo que você tem que ser feito, né? Eu costumava dizer que nós estávamos fazendo a lição de casa pela metade. E metade das crianças estavam ficando para trás. Então, hoje, a gente tem 77%, nós ainda temos um percentual alto de crianças que não se alfabetizaram, né? 33%, mas já é um avanço grande. Já é um avanço bem significativo. É emocionante estar à frente do programa, né? Ter aí toda essa ferramenta nos auxiliando e garantindo esse direito da criança. É um direito da criança de se alfabetizar na idade certa. E quando a gente não garante esse direito, nós estamos levando essa criança ao fracasso escolar. Então, nós não podemos, é a nossa responsabilidade. E eu falei no podcast do ano passado e falo aqui de novo. É uma alegria muito grande a gente ter uma plataforma como o Elefante Letrado na rede pública. Sim. Porque a gente sabe que antes o Elefante era só da rede privada. E por que a gente tem que privar os nossos alunos da rede pública de ter acesso a equipamentos, a serviços de qualidade, só porque é público? Não, eles merecem o melhor. Né? Então, assim, eu fico muito emocionada de saber que hoje o Elefante chega nas escolas e, assim, até nas escolas de periferia, nas escolas mais vulneráveis, aquela criança que jamais teria oportunidade de ter acesso, hoje elas têm. Eu me orgulho muito disso também. Nós tivemos uma escola privada que nos questionou, eu não quero ter a mesma plataforma que o Estado está usando, porque aí não é um diferencial. Eu quero que os meus alunos tenham exclusividade. Eu falei, bom, então tu não me serve como cliente, porque eu quero que seja igual para todo mundo. Por que eu vou ter que privilegiar uma criança da escola privada, que já tem privilégios a mais, versus uma criança de escola pública? Vocês deveriam estar celebrando que a escola pública está oferecendo a mesma ferramenta, né? E não ficar contra. Então, assim, não nos serve como cliente quem pensa assim. Então. E quando a gente trabalha com educação pública, escola pública, nós falamos de equidade. Sim. Educação de qualidade e equidade. Então, é levar o melhor para todos.
É isso. Né? E são os que mais precisam, né, Sim. Sheila? Então eu fico muito, muito orgulhosa e muito feliz. E assim, quando a gente recebe os vídeos, as crianças acessando, vira e mexe, eles me marcam no Instagram. É muito emocionante de ver o que tá chegando, né? Sim. E tá fazendo a diferença. Que legal. Bom, eu sei que tu não tem muito tempo, então já quero te agradecer por bater esse papo comigo. E quero te dizer que é muito especial ter uma pessoa como tu à frente desse projeto. É incrível a inspiração. As pessoas vêm aqui no Elefante, na Bet, no stand, tirar foto, falar o quanto tu inspira elas a seguirem, a fazerem, a lerem. Então, é muito legal saber que tu é a grande mãe desse projeto e com muita competência tu faz isso. Então, várias pessoas vêm aqui e reconhecem isso. Então é importante te falar também, não é só a nossa opinião, é a opinião de quem trabalha contigo e vem aqui e nos relata. Sheila, parabéns. Obrigada. E parabéns para vocês por todo esse engajamento. É muito importante registrar aqui que desde que nós implantamos a plataforma nos municípios, foi muito desafiador no começo, né? Então, muitos municípios e muitas matrículas e como fazer tudo isso acontecer e vocês fizeram. A gente sabe que o processo de cadastramento, ele é um pouco chato, complicado, difícil, coloca o número da matrícula, mudou o número da matrícula, enfim, com o Estado não tem esse problema, porque tem integração, mas com os municípios é um pouco mais complicado, mas depois que vai é uma maravilha. Mas momento nenhum vocês nos desampararam, toda a equipe muito disposta e sempre ali respondendo e dando apoio. Parabéns, viu, pelo seu trabalho e de sua equipe. Que legal, obrigada. Bom, para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Márcia, muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Eu que agradeço. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.